Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Você confere agora. Rádio Notícias. Bom dia, já estamos no ar com mais uma edição do Rádio Notícias, o compromisso com informação, aqui pela sua rede Boas Novas de rádio, televisão, satélite e internet, pelo aplicativo Boas Novas Amazonas e o website boasnovas.am. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. A partir de agora, você vai acompanhar as principais notícias das últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, do Brasil e no mundo. E em destaque nesta edição, você vai conferir. Copom se reúne nesta quarta-feira para definir nova Selic. Moscou e Pyongyang assinam um acordo de parceria estratégica. Procon Manaus, nos bairros, oferta serviços para a população nesta quarta. E o Procon Amazonas autua posto a prestar esclarecimento sobre a venda de combustível adulterado na capital. Comissão Permanente de Concursos divulga resultado final do PSS 2024 para professores da rede estadual. E a visitação de carros e motos para o leilão do Detran Amazonas tem início nesta quarta-feira. Silas Câmara assume novamente o comando da Frente Parlamentar Evangélica. E no esporte, o Amazonas sofre um empate nos acréscimos do Novo Horizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os detalhes destas e outras informações você ouve e assiste aqui e agora no Rádio Notícias com Jones Moura e Igor Mateus. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. São 8 horas e 34 minutos e o Copom se reúne nesta quarta-feira para definir a nova Selic. Estas e outras informações com Norberto Notari, é o que você confere agora. Quarta-feira, 19 de junho de 2024. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Norberto Notari e você acompanha os destaques do momento. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta quarta para definir a nova taxa básica de juros. Os analistas acreditam que o ciclo de corte será interrompido e a Selic deverá permanecer em 10,5%. A previsão dos institutos meteorológicos para esta quarta é de chuva em boa parte do país. Há a possibilidade de temporais em alguns locais do Rio Grande do Sul e em alguns estados do Norte e Nordeste, como Acre, Amazonas e Bahia, por exemplo. O novo radar meteorológico adquirido pelo governo do Rio Grande do Sul chegou a Montenegro e será instalado no Morro São João. O equipamento vai monitorar o clima na região metropolitana de Porto Alegre, Vale do Taquari e a Serra, com alcance de 150 quilômetros. O presidente da Rússia afirmou nesta quarta que está lutando contra a hegemonia dos Estados Unidos e de países aliados. As declarações de Vladimir Putin foram feitas durante reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Aproximadamente 600 muçulmanos morreram por causa do calor extremo durante a peregrinação à Meca. As informações foram divulgadas por diplomatas da Arábia Saudita. O ato religioso começou na última sexta-feira. Hoje começa a segunda rodada da Eurocopa. A Alemanha enfrenta a Hungria e a Escócia encara a Suíça pelo Grupo A. Ontem, Portugal virou o jogo e venceu a República Tcheca por 2-1. No outro jogo do dia, a Turquia venceu a Geórgia por 3-1. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. A apresentação e produção, Norberto Notari. Edição de áudio, Mário Melo e Marcelo Bonora. Internacionais. O mundo agora. No destaque do Giro Internacional, Moscou e Pyongyang assinam um acordo de parceria estratégica. Confira. Giro Internacional. Ana Carolina Pelis. Você ouve a Rádio França Internacional. Estes são os destaques desta quarta-feira, 19 de junho. O presidente russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un assinaram nesta quarta-feira um acordo de parceria estratégica em Pyongyang na abertura da cúpula bilateral entre Coreia do Norte e Rússia. Segundo o Kremlin, o documento era fundamental para enquadrar as relações bilaterais entre os dois países e é baseado na evolução profunda da situação geopolítica no mundo. Kim Jong-un afirmou, por sua vez, que as relações entre a Coreia do Norte e a Rússia entram em uma nova era.
A Rússia anunciou nesta quarta-feira ter submetido propostas aos Estados Unidos para uma troca de prisioneiros e que agora espera respostas. As declarações foram feitas pelo vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, em uma entrevista à agência de notícias estatal russa TASS, dias antes da abertura do processo do jornalista americano Ivan Gershkovich, preso na Rússia há 1 ano. Ele é acusado por Moscou de espionagem para a CIA e pode ser condenado a 20 anos de prisão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira uma nova ordem executiva que daria oportunidade a 500 mil de imigrantes que são casados com cidadãos norte-americanos de regularizar sua situação sem ter que deixar o país. O anúncio do plano acontece apenas 2 semanas após a decisão de Biden de limitar a entrada de estrangeiros em busca de asilo político nos Estados Unidos. A regra deve entrar em vigor somente em setembro. A 11 dias do primeiro turno das eleições legislativas na França, o déficit público francês está no visor da União Europeia. Bruxelas deve publicar nesta quarta-feira os relatórios sobre a situação econômica e orçamentária dos 27 países membros do bloco e impor medidas disciplinares contra uma dezena de países com déficits públicos considerados excessivos, entre eles a França e a Itália. O déficit da França em 2023 se elevou a 5,5% do PIB, o que levou agências de classificação de risco americanas a baixarem a classificação soberana da França em maio. Um oficial morreu em bombardeios israelenses a 2 posições do exército sírio no sul do país nesta quarta-feira. Desde o começo da guerra civil na Síria, em 2011, Israel realizou centenas de ataques visando o exército do ex-presidente Bashar al-Assad. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. Quando são 8h40, nós vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e no Amazonas com Sofia Stein. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quarta-feira, o dia começa com chuva isolada no norte e centro amazonense. Durante a tarde e a noite, as chuvas são intensas e acompanhadas por trovoadas isoladas no norte, centro e sudoeste amazonense, atingindo cidades como São Gabriel da Cachoeira, Manaus e Tefé. A temperatura mínima fica em torno de 15 graus em Santa Isabel do Rio Negro e a máxima prevista é de 38 em Lábrea. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Obrigado, Sofia. Agora são 8h41 e a Comissão Permanente de Concursos divulga o resultado final do PSS 2024 para professores da rede estadual. Cada candidato pode verificar de forma individual a situação no site da Copec. Confira. A lista única com o resultado final do processo seletivo simplificado 2024 para professores da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar já está disponível para consulta no site da Comissão Permanente de Concursos. O resultado final foi divulgado após análise de recursos. Disponível no site da Copec, os mais de 55 mil candidatos inscritos podem acessar o resultado por meio do link concursoscopec.com.br. O candidato deve selecionar entre as modalidades ensino mediado por tecnologia, ensino prisional ou ensino regular especial. Em seguida, deve selecionar o município e o comprovante curricular em que se candidatou, para verificar a sua aprovação. E os candidatos sem vínculo permanentes tanto ao edital 1 quanto ao edital 2, que foram classificados, se encontram na mesma lista, em cumprimento à sentença judicial. São 8h42 em evento de justiça itinerante na Amazônia Legal. O governador Wilson Lima destaca que a ação assegura direitos e deveres dos amazonenses. A ação foi realizada em Humaitá,
e contou com a participação do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. O governador Wilson Lima destacou nesta terça-feira, durante a primeira edição do programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, no município de Humaitá, que o acesso à justiça tira os amazonenses da invisibilidade e garante mais dignidade nos seus direitos e deveres. O evento é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e contou com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, o ministro Luiz Roberto Barroso. A ação teve apoio de diversas instituições federais e estaduais. O objetivo é promover serviços e direitos nas áreas ambiental, civil, fundiária, trabalhista e indígena, e entre outras, aos municípios da Amazônia Legal. A ação acontece até sexta-feira em Humaitá e Lábrea, no sul do estado. É necessário olhar para as populações que estão aqui na Amazônia, são mais de 30 milhões de pessoas que moram aqui, que só querem a oportunidade de poder trabalhar e de poder sustentar suas famílias, só querem o que é básico, que é água potável, saneamento, luz, energia, ser reconhecido enquanto cidadão, sair da invisibilidade, ter acesso à informação, a um direito básico, ter acesso, por exemplo, a um documento, a uma certidão de nascimento, a um RG. Agora são 8 horas e 44 minutos e o deputado federal e pastor Silas Câmara, do Republicanos, assume pela quarta vez a presidência da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Com experiência de 7 mandatos consecutivos como parlamentar, o jornalista, teólogo e pastor da IADAM é o atual presidente da Comissão Permanente de Comunicação da Câmara dos Deputados. Silas Câmara também é um dos fundadores da Frente Parlamentar Evangélica e tem em seu currículo uma longa trajetória entre os temas definidos pelo colegiado, que é considerado um dos maiores e mais fortes do Parlamento Nacional, ao reunir 203 deputados e 26 senadores. Em 2024, Silas foi eleito presidente da Comissão Permanente de Comunicação da Câmara dos Deputados, recebendo a confiança de 19 votos dos 20. No parlamento, ele tem liderado temas que são caros ao segmento evangélico cristão e nas áreas de segurança pública, saúde, educação, geração de emprego e renda e justiça social. O deputado é um dos decanos da Casa Legislativa, sendo o 7º mais antigo entre os 513 parlamentares em exercício de mandato. De perfil independente e conservador, Silas Câmara acredita na união da Frente Parlamentar e reforça o compromisso com os princípios cristãos e a defesa da vida, da família e da liberdade de expressão. Representante da ala de oposição ao governo, Silas acredita que todas as pautas do parlamento devem ser abertas ao diálogo, mantendo respeito entre os posicionamentos contrários. E ao defender com firmeza as bandeiras do segmento evangélico, mantém abordagens de enfrentamento sem radicalização das pautas. Silas Câmara foi um dos deputados que votou a favor da reforma tributária por considerar a matéria benéfica ao Brasil. Ao longo dos últimos anos, o parlamentar reforçou a luta pela ampliação de incentivos para a área de tecnologia, principalmente na Zona Franca de Manaus, como representante do Amazonas. Agora são 8 horas e 46 minutos e a visitação de carros e motos para o leilão do Detran Amazonas tem início nesta quarta-feira. Ao todo, serão disponibilizados 197 veículos, todos em estados recuperáveis. E o Detran-M, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, inicia nesta quarta-feira a visitação dos veículos que irão a leilão. Os interessados em fazer a inspeção visual poderão comparecer até a sexta-feira, dia 21, das 8 da manhã às 5 da tarde, no pátio da WR Leilões, localizado na rodovia M070, Manoel Urbano, no distrito de Cacaupireira, município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. Ao todo serão disponibilizados 197 veículos. Do total, são 146 motocicletas e 51 carros, todos em estado recuperável, que poderão voltar à circulação. Os automóveis disponíveis neste leilão encontram-se no site institucional do Detran Amazonas, detran.am.gov.br.
O certame será no formato online pelo site wrleilões.com.br no dia 24 deste mês, com início dos trabalhos marcados para as 9 horas da manhã. Para participar, os interessados devem estar devidamente cadastrados no site da WR Leilões. 8 horas e 48 minutos, o Procon Manaus, Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor, realiza nesta quarta-feira a 4ª edição do Procon Manaus nos bairros, oferecendo à população serviços de orientação, registro de reclamações e recebimento de denúncias. Desta vez, a equipe do Procon Manaus atenderá no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, localizado na Avenida Carvalho Leal, no bairro da Cachoeirinha, das 8 às 14 horas. Vale ressaltar que os atendimentos na sede continuarão normalmente nesse período, das 8 às 14 horas. O objetivo dessa iniciativa é facilitar o acesso direto aos moradores dos bairros aos serviços oferecidos pelo Procon Manaus, tornando mais acessível a proteção dos direitos do consumidor. Além disso, busca-se educar e conscientizar os consumidores sobre os seus direitos. Agora são 8 horas e 49 minutos e o Procon Amazonas autuou um posto de combustíveis localizado na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, para prestar esclarecimentos sobre a venda de combustíveis adulterados. A ação foi desencadeada após uma denúncia feita por meio das redes sociais que mencionava a comercialização de gasolina comum e aditivada de origem duvidosa. Durante a fiscalização, os frentistas do posto confirmaram que o combustível apresentava características suspeitas. O posto de gasolina foi notificado e tem um prazo de 10 dias para fornecer esclarecimentos sobre as notas fiscais de compras dos produtos em questão, bem como as notas de devolução correspondentes. São 8 horas e 49 minutos, agora 50 minutos. Manaus intensifica revitalizações de escolas e UBS para fortalecer serviços básicos. Para fortalecer a rede de serviços básicos, a administração municipal intensifica a revitalização de mais 3 importantes prédios públicos. Já no início do mês de julho, serão reinaugurados a Escola Municipal João Goulart, localizada no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, o Centro Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, localizada na Vila Amazonas, e a Policlínica Castelo Branco, no Parque 10, ambos na zona centro-sul da capital. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, fiscalizou as obras nesta terça-feira, dia 18. E o CIMEI, até o 9º ano, totalmente transformado, modificado, uma nova escola que nós fizemos e ampliamos. Passamos na Policlínica Castelo Branco, onde vamos entregar já no início do mês de julho, juntamente com o João Goulart. E aqui nós estamos no Centro Municipal André Vidal e também aqui nas especialidades da Prefeitura com relação à educação especial. Nós estamos visitando para inaugurar no mês de julho, no início do mês de julho, obras complexas como essa que visam melhorar a qualidade educacional da nossa cidade. De acordo com o chefe do Executivo Municipal, entre as novidades estão a instalação das salas de Química, Recursos e Tecnologia, que serão referência para as próximas obras. Eu acredito que, como esse, nós somos a capital do Brasil com o centro de educação especial mais moderno do Brasil. Então, isso fica aqui como um legado da nossa gestão, parabenizando a todos os servidores, as pessoas envolvidas. Aqui o nosso secretário de Engenharia, o responsável pela engenharia da Prefeitura, que é o Marcelo Campbell e toda a sua equipe, comandado pela secretária Dulce. Certamente é um legado da nossa gestão que vai ficar aqui como um marco. Agora são 8 horas e 52 minutos e o Amazonas registrou a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes na região norte e também alcançou a 2ª colocação no índice do país em 2022. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Atlas da Violência 2024, produzido pelo IPE, o Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o Atlas da Violência 2024, no Norte existe a atuação de pelo menos 10 organizações criminosas internacionais nas áreas de fronteira, que atuam em conjunto com os grupos brasileiros e em outras vezes disputam rotas e territórios. Pela primeira vez na série histórica, o Amazonas apresentou a maior taxa de homicídios estimados da região norte,
de 43,5%, e também é a segunda maior do Brasil. Segundo a pesquisa, elevaram essa taxa aos municípios de Iranduba, com 98,1%, e Quari, com 83,6%, perto da capital Manaus, de 55,7%, e Tabatinga, liderando com 95,9% no sudoeste do amazonense, no Alto Solimões. 8h53 e 2 adolescentes de 15 e 16 anos morreram afogados na praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, nessa terça-feira. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a ocorrência, mas ao chegar no local, um dos meninos já havia sido retirado da água pela equipe de patrulha que passava pela praia. A morte dos adolescentes foi constatada pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O Departamento de Polícia Técnico-Científica foi acionado para realizar os procedimentos de perícia. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. Notícias do Esporte. 8 minutos de acréscimo. Isso mesmo. Esses 8 minutos custaram bem caro para o Amazonas, que sofreu o empate do Novo Horizontino nos acréscimos pela Série B do Brasileirão. E mais, atleta amazonense disputa o Mundial de Tiro com Arco na Turquia. Para atleta amazonense, disputará Mundial de Halterofilismo de olho em Paris, 2024. Bom dia, JC Arraes. Olá, bom dia amigos do esporte. Em um jogo de pouca inspiração dos dois lados, Novo Horizontino e Amazonas ficaram no empate por 1-1 na noite desta terça-feira no estádio Jordão, em Novo Horizonte, pela 11ª rodada da Série B. Apesar de somar apenas um ponto em casa, o Tigre sai de campo mais satisfeito com o resultado, já que conseguiu a igualdade nos acréscimos da etapa complementar com gol de cabeça de Luca. No primeiro tempo, Enio havia aberto o placar para a Onça. O Novo Horizontino não consegue encostar no G4, enquanto o Amazonas perde a chance de abrir uma boa diferença para a zona de rebaixamento. A arqueira amazonense Graziela Paulino disputa o Mundial de Tiro com Arco, que acontece em Antalya, na Turquia. Com apoio do governo do Amazonas, por meio do projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris, a atleta tem sido destaque na modalidade, conquistando títulos nacionais e internacionais. Graziela Santos, de 28 anos, é a primeira mulher indígena a compor a seleção brasileira de tiro com arco. E na última do Rádio Notícias, a para-atleta amazonense Maria de Fátima competirá em mais uma etapa da Powerlifting World Cup, última competição internacional de halterofilismo antes dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Natural de Tefé, a 523 quilômetros de Manaus, Maria vem construindo sua caminhada rumo a Paris com grandes conquistas. A etapa da Copa do Mundo acontecerá entre os dias 20 e 26 de junho. Com destaque esportivo, JC Arraes para o Rádio Notícias. Obrigado, JC. Agora são 8h56 e no Brasileirão Série A, em fase muito complicada, o Corinthians encara o Internacional e busca se afastar do Z4. Daniela Esperon é quem traz mais informações. A 10ª rodada do Brasileirão começa nesta quarta-feira e com 7 jogos. O Corinthians tem uma missão difícil, que é encarar o Internacional dentro do Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 9h30 da noite. Além de tentar espantar a má fase, de buscar se afastar da zona do rebaixamento, o Timão tem que encarar também os desfalques, que são 4. Fagner e Pedro Henrique seguem lesionados, o goleiro Carlos Miguel e o zagueiro Caetano cumprem suspensão. E quem vai ter uma oportunidade no time titular é o jovem Matheus Donelli. O goleiro revelou ansiedade por esse momento. Tô muito feliz com esse momento. Espero que seja um jogo muito bom, espero que eu possa dar conta do recado. Trabalhei diariamente muito forte para quando tivesse essa oportunidade poder ajudar os meus companheiros, poder ajudar o clube. Então, estou muito feliz, vou desfrutar ao máximo, aproveitar ao máximo. Ainda falando da parte de baixo do campeonato, o Vasco visita o Juventude no Alfredo Jaconi, o Cruzeiro pega o Fluminense no Mineirão,
tem Fortaleza e Grêmio no Castelão e Atlético Goianiense e Criciúma no estádio Antônio Ascioli. Esses jogos podem mexer com o Z4 do campeonato. Já na parte de cima, o Botafogo tenta defender a liderança e, para isso, quer embalar a 4ª vitória seguida. O adversário da vez é o Atlético Paranaense no estádio Newton Santos. Já o São Paulo recebe o Cuiabá, querendo embolar as primeiras posições do campeonato. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon. A notícia que jamais mudará. Salmo 37, versículos 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Chega ao fim a edição desta quarta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. A apresentação Jones Moura e Igor Mateus. Tenha um ótimo dia e até amanhã. Até amanhã.